Olá, eu sou o Cesóstrio Guimarães e você está no canal Escritura Comentada. Este é o vídeo de número 10 e se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu te recomendo que faça, tá? Mas hoje o nosso foco é Jó. E quem já leu a história de Jó vai notar que ela é diferente de qualquer outra história registrada nas Escrituras. Se nós fizermos uma leitura estéril do texto sagrado, pode parecer que Deus e Satanás socializam como amigos, disputando em uma inocente partida de uno, tá? A vida, a alma de Jó. Nós sabemos que não é assim. Deus não negocia nossas vidas e nosso livre-arbítrio com ninguém, tá? Muito menos com o diabo. Na verdade, entre Deus e diabo não existe nenhuma relação de amizade. Eles são completamente opostos. O Senhor Deus, Ele quer o nosso bem, quer que nós voltemos um dia a morar com Ele. O diabo deseja que nos tornemos tão miseráveis quanto Ele é, tá? Então é uma relação muito diferente e o Senhor jamais faria uma negociação dessa com o diabo. Ainda mais sendo nossas almas, nossas vidas, os seus filhos que estariam em jogo. Diante disto, é certo dizer que o diabo tem como sua grande meta a destruição do plano de salvação pensado pelo Pai Celestial, aprovado por nós e posto em prática pelo Senhor Jesus Cristo. Sendo isto verdade, como devemos entender o sofrimento de Jó? Veja bem, o texto da Escritura diz que foi permitido a Satanás, pelo Senhor, infligir sofrimentos terríveis ao justo Jó. O Senhor não deveria nos proteger do poder de Satanás quando somos justos? Em que esse plano foi justo para Jó? Talvez estas sejam algumas das perguntas que você pode estar se fazendo agora. Para alguém ter perfeita compreensão do livro de Jó, primeiro deve entender que certos eventos em nossas vidas acontecem como parte de um plano pré-determinado por Deus a acontecer. Vamos tomar como exemplo o que acontece em uma peça de teatro. O script é usado para traçar o roteiro a ser seguido pelos intérpretes dos personagens. Desse modo, é possível prenunciar o final dos acontecimentos, até mesmo no início de tudo. Então, neste script de Deus, o que mais foi escrito? A primeira resposta que vem à minha mente é a expiação. Tá? Certamente, a missão do Salvador foi pré-ordenada desde antes a fundação do mundo. Mas pense em quantas coisas que tiveram que ser estabelecidas pelo Senhor para que Cristo cumprisse sua missão. Ele tinha, o Senhor Jesus Cristo, de fornecer provas indiscutíveis de que era o Filho de Deus. E ainda assim ser morto. Como parte do script pensado por Deus, seu filho teve que ser enviado a um povo tão iníquo que a Escritura diz: nenhuma outra nação na terra crucificaria seu Deus. O Filho de Deus teve de nascer em circunstâncias humildes, tendo suas origens no menor de todos os lugares, Nazaré. Ele teve que nascer através de uma linhagem real, Davi, para cumprir as Escrituras. Mas essa linhagem teve que ser escondida do povo. Eles o conheciam como um homem comum, com um nome comum, filho de um carpinteiro comum. Como parte do plano, era preciso que ele nascesse em uma sociedade de religião distorcida e autoridade paranoica. Então, depois de tudo isso,
Depois que todas essas condições foram cumpridas, Satanás teve que tentar Judas. Ele teve que tentar os escribas, os fariseus e o sinédrio. Pilatos teve que estar preparado no clima político certo para enviar um homem inocente para a morte. Tudo fazia parte do roteiro divino. Tudo já havia sido previsto por eras de tempos anteriores por Deus. Nada foi ao acaso, nada foi coincidência. O que mais foi roteirizado? Onde mais Satanás desempenhou um papel tão importante em levar o plano do Senhor na direção pré-ordenada? O jardim do Éden me vem à mente. E se não fosse por Satanás, Adão teria caído? Se não fossem certas circunstâncias pré-ordenadas e a tentação de Eva, não estaríamos todos ainda na esfera pré-mortal, esperando por uma chance de mortalidade? Considere as pragas do Egito. Aqui temos uma situação em que a mão prefiguradora do Senhor é evidente, tá? Nenhum faraó ou rei em sã consciência suportaria tantas pragas. Em média, um líder seria convencido após 2 ou 3 pragas e imploraria ao povo de Israel para sair do Egito. O que aconteceu, no entanto, foi roteirizado, a fim de prenunciar a destruição de Babilônia na segunda vinda de Cristo. Era importante que Faraó endurecesse seu coração. De que outra forma todas as 10 pragas seriam distribuídas no Egito? Quem mais suportaria tanta miséria antes de dar a Moisés o que ele queria? Apesar da tradução de Joseph Smith, o Senhor teve que endurecer o coração do faraó para fazer um nome para si mesmo entre as nações, para prenunciar as destruições da segunda vinda e para trazer Israel com mão poderosa. Por que a missão de Jó, então, seria tão importante para o Senhor a ponto de permitir Satanás ter tanto poder sobre ele? Como o sofrimento de Jó se encaixa no plano de salvação? Por que a missão de Jó foi pré-ordenada? A resposta ela vem em parte de Doutrina e Convênio, seção 121. Lá quando o profeta Joseph Smith estava sofrendo na cadeia de Liberty. O Senhor lembrou a ele que pelo menos ainda tinha bons amigos. Ele disse: ainda não estás só como Jó. Teus amigos não discutem contigo, nem te acusam de transgressão como fizeram a Jó. Qual o princípio aqui? A questão é que a situação de Joseph Smith não foi tão ruim quanto a de Jó. Na verdade, nenhum mortal jamais foi submetido a tanta dor e sofrimento quanto Jó. Ninguém sofreu tanto quanto Jó, exceto, é lógico, estamos falando de mortais, exceto o Filho de Deus, que desceu abaixo de todas elas. Os iníquos, amaldiçoam a Deus e morrem, mas os justos não os fazem. Os justos devem seguir o exemplo de Jó, em que ele não o acusou Deus tolamente, nem pecou, apesar de tudo o que sofreu. Ele foi tratado injustamente? Sim. Ele não merecia tanto sofrimento. Ele foi justificado em culpar o Senhor? Não. Não existe culpa em Deus. Mas por que não? Porque o Senhor dá e o Senhor tira. Tudo que temos e desfrutamos é do Senhor. Ele está no comando.
ele consegue fazer o que quer. Nossa parte no acordo é ter gratidão em nossos corações e ser como Jó. Em seus momentos de tristeza e provação, se você estiver deprimido, se lembre que nenhum de nós pode ensinar nada a Cristo sobre depressão. De fato, nenhum de nós pode dizer nada a Cristo sobre dor. Nenhum de nós pode dizer nada a Cristo sobre injustiça. Nenhum de nós pode dizer nada a Cristo sobre ser mal interpretado. Ele sofreu mais do que qualquer um para que pudesse saber socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Esse é meu Jesus. Por que isso é tão importante? É apenas para que Cristo possa ter empatia? Agora, irmãos, finalmente chegamos ao ponto. Cristo sofreu todas as coisas para que ninguém pudesse dizer a ele no tribunal de julgamento: você não sabe como foi difícil para mim, Jesus. Sabe por quê? Ele sabe. Ele passou por tudo isso. A sabedoria e a justiça de Elohim não permitirá que nenhuma alma tente argumentar com o Senhor Jesus Cristo no tribunal de julgamento. Em vez disso, todos reconhecerão que ele foi justo. E todas as pessoas, de acordo com as palavras do profeta Abinadi, verão olho a olho e confessarão diante de Deus que seus julgamentos são justos. Mas o que isso tem a ver com Jó? Nós estamos falando de Jó. Bem, imagine os autos justificadores no último dia. Será possível ouvi-los dizendo a Deus: certamente Cristo sofreu mais do que qualquer mortal, mas ele era o Filho de Deus com características divinas. Claro que ele podia sofrer em retidão, ele era perfeito. Agora, nesse momento, começou a cair uma forte chuva em São Luís, tá? Então, esse barulho que vocês vão estar ouvindo são frutas caindo pelo vento que está muito forte e também a queda d'água nas árvores, tá bom? Mas, embora o clima esteja bem gostoso, vamos voltar ao nosso comentário das Escrituras. Não é coincidência que a história de Jó foi preservada. Ele disse: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem no livro e que com pila de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. É crucial para o plano de justiça do Senhor que a história de Jó seja contada. Suas palavras foram impressas em um livro. Sua história ficou gravada na rocha para sempre. O Senhor cuidou disso. Ele chamou Jó desde antes da fundação do mundo para sofrer mais do que qualquer outro sofreria, exceto o Senhor Jesus Cristo. Sua missão era ser tratado de forma completamente injusta e mesmo assim não culpar a Deus. Ele cumpriu sua missão com perfeição. Agora, nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém, não importa o que tenhamos sofrido, pode culpar Deus com razão. Nenhum de nós pode dizer que Deus nos tratou injustamente. Nenhum de nós pode dizer que Deus é injusto. Nenhum de nós passou tão mal quanto Jó. Até mesmo Joseph Smith, com tudo que ele sofreu, ainda não era como Jó. Nenhum de nós, com tudo o que sofremos,
sofreu como Jó. Nenhum de nós, com todas as injustiças da mortalidade, pode reclamar ao Senhor que foi tratado injustamente. Tenham toda a certeza que o dia do julgamento é inevitável. Ele acontecerá. O choque futuro desse julgamento e os eventos que o precederão não terão paralelo. O dia dramático descrito tão poderosamente pelo profeta Alma será um momento de verdade altamente comprimido e coletivo. Este será o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Nenhum mortal estará de pé naquele dia. Aqueles que foram cruelmente usados pelo adversário verão essa terrível realidade. Nefe disse que o culpado impenitente lembraria de sua terrível culpa com perfeição e seria constrangido a reclamar: Santos, santos são os teus julgamentos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas conheço a minha culpa, transgredi a tua lei, e as minhas transgressões são minhas, e o diabo dominou. De modo que sou uma presa de sua terrível miséria. Jesus Cristo, que nos comprou e nos possui, exigirá esta propriedade. Aqueles que transgrediram a lei divina admitirão abertamente que suas transgressões são suas e não podem ser imputadas à porta de outra pessoa. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Na intenção de encontrar justificativa para os seus erros, as pessoas costumam dizer: ninguém é perfeito. Isso é verdade em um determinado sentido, tá? Mas analisando em outro sentido, é possível ser perfeito em nossa devoção a Deus. Jó, Sete, Noé são 3 exemplos de indivíduos perfeitos em suas devoções. Você está lembrado daquele diálogo que a gente falou lá no comecinho do vídeo? Entre Deus e o diabo, que eles confabulavam como se fossem amigos, segundo a Escritura. Vamos ler Jó 1,12 sobre isso aí, tá? Para a gente continuar. Diz: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele, contra Jó, tá? Não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Seria possível que um Deus justo permitisse que Satanás nos tentasse além de nossa capacidade de resistir? Claro que não. O Senhor sempre nos dará poder para resistir ao diabo. Quase todos nós passamos por alguma experiência de doença e dificuldades financeiras. Muitos até nascem com deficiências físicas que lhes tornam a vida mais difícil. Mas essas coisas acontecem porque precisamos nos provar fiéis até o fim. Depois de todos esses acontecimentos ruins que aconteceram com Jó, todas as dificuldades, os óbitos, tudo passado, em Jó 1,21, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Neste versículo, nós podemos sentir a integridade de Jó. Eis um bom exemplo para nós.
Ele não amaldiçoou os sabeus, o povo que roubou o seu gado, nem amaldiçoou o fogo do céu por consumir seus rebanhos, nem os ventos por destruir sua habitação e os filhos. Ele não blasfemou ou negou o Senhor por causa desses ou de outros acontecimentos. Porém, resignadamente ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E mais adiante ele disse ainda: ainda que ele me matasse, nele esperarei. Em minha compreensão, tudo o que aconteceu com Jó exemplifica o princípio que deve fundamentar a fé, a esperança, a caridade, o amor, assim como o desejo de servir a Deus, não importando o que aconteça, mesmo que soframos prisões, perseguições, dificuldades financeiras, mesmo que sejamos provados até o âmago, mesmo que sejamos provados em nossos limites, devemos dizer como Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, agradeçamos a Deus, o amemos de todo o coração, poder, mente e força, para que quando as provações vierem, nós possamos suportá-las e não reclamar. Se você está sofrendo provações, suporte suas dores até que Deus conclua seus propósitos. Então você sentirá que não há amor como o de Deus por seus filhos sofredores. Não há misericórdia tão ampla, nenhum propósito tão grandioso e nobre quanto o propósito de Deus em relação a seus filhos. Se fizermos isso, aprenderemos isso e teremos força e fé para superar nossas tribulações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria ainda agradecer a você que teve paciência e veio até agora comigo aqui no vídeo, ver esse finalzinho, e dizer para você que a partir de hoje, sábado, né? Todo sábado eu vou estar publicando um vídeo mais aprofundado, mais estendido, como é o caso desse de hoje, tá? E nas terças-feiras e nas quinta-feiras, a gente vai estar publicando um vídeo bem curto, rápido, que eu chamo de pílulas do Evangelho, tá? Então, na próxima terça nós teremos a pílula número 1, na quinta-feira a número 2 e assim sucessivamente, tá? Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, porque você já sabe a importância disso. Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais curtidas lá no vídeo você der, quanto mais você comentar, mais você compartilhar, mais pessoas serão atingidas pelo Evangelho, tá? Esse é o nosso propósito. O propósito do canal é esse. É compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com toda tribo, povo e nação, tá? Forte abraço, conto com você e até terça-feira.